A defesa da servidora pública Ruth Machado dos Santos, auditora da Receita, alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de vazamento de dados de ministros do STF e familiares, se manifestou sobre as acusações e negou irregularidades, afirmando que a atuação da suspeita é técnica e apartidária. Ao vivo, Sônia Guerreiro está de volta aqui no Poder Expresso. Sônia, as informações que a gente tem é que essa servidora ela seria suspeita de acessar o sigilo fiscal da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Explica melhor para a gente essa história. Exatamente, Raquel, a suspeita é justamente que ela teria acessado ali por meio da Receita Federal do Guarujá dados sobre a esposa de Moraes, Viviane de Bart. Ela, inclusive, que chegou a fechar um contrato aí no valor de 129 milhões de reais com o Banco Master para prestar serviços advocatícios. Esta servidora, então, que está sendo aí investigada por isso, ela negou ter vazado esses dados. O que é que diz a nota da defesa da servidora Ruth Machado dos Santos? Diz o seguinte, que essas notícias que foram veiculadas de supostos vazamentos, que isso não procede. A defesa diz que ela tem quase 32 anos no serviço público, uma trajetória funcional marcada pela correção, discrição e absoluto respeito às normas que regem a administração pública. Disse que jamais respondeu a qualquer procedimento disciplinar, sindicância ou investigação, mantendo reputação ilibada e reconhecida por colegas e superiores hierárquicos, além de não possuir qualquer vínculo político partidário. Isso também é destacado nesta nota. Inclusive, a gente tem uma apuração feita também pelo SBT News que mostra o seguinte, que em depoimento à Polícia Federal, então, ela disse que neste momento em que esses dados foram consultados, ela estaria atendendo uma outra pessoa. Então, essa é uma questão também que terá de ser investigada aí, né, pelos peritos, pelos agentes da Polícia Federal em relação a este caso. A gente lembra que, além de Ruth, outros 3 servidores públicos também foram alvo desta operação da Polícia Federal. No dia 17, então, tivemos, então, ao longo dessa semana, vários desdobramentos desta operação nesta semana, então, que envolveu outros 3 servidores com buscas e apreensões, medidas cautelares, inclusive, de afastamento desses servidores dos seus devidos órgãos públicos, até que essa investigação siga adiante e possa ter uma conclusão aí por parte da Polícia Federal. Raquel, volto com você. Muito obrigada, Sônia Guerreiro. Vou chamar o César Feitosa para conversar com a gente, ele que tem apurado muito sobre esse assunto. César, a gente tem 2 investigações, me corrija se eu estiver errado, por favor, correndo na Polícia Federal. Uma sobre o Banco Master e todas as suas ramificações. Não fruto da investigação do Banco Master, mas em notícias veiculadas pela imprensa, surgiu o nome da esposa do ministro Alexandre de Moraes, seja o contrato dela com o Banco Master, a evolução de patrimônio, uma série de informações. E do outro lado, a gente tem essa investigação que foi aberta de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news sobre vazamento de dados sigilosos dos ministros do STF. Essa investigação sofreu críticas de juristas, inclusive entrevistados aqui por nós do SBT News, que na avaliação deles isso deveria estar ocorrendo em primeira instância, porque esses servidores não têm foro privilegiado. E uma dessas servidoras, aí no caso a Sônia estava explicando, essa Ruth, teria acessado os dados da esposa do ministro Alexandre de Moraes, dados fiscais. Pode ter conexão de uma coisa com a outra? Então, isso está pouquíssimo bem esclarecido ainda, Raquel, porque tem alguns cenários que são colocados, algumas informações que elas ainda estão muito esparsas. O trabalho da investigação muito provavelmente vai conseguir dar um direcionamento melhor, mas até
por causa dessas informações serem muito esparsas, há muita crítica dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive, em relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes nesse caso. Mas começou a circular no Supremo, entre alguns dos seus integrantes, ainda no fim do ano passado, em dezembro, na virada de dezembro para janeiro, a informação de que a Receita Federal havia aberto dois procedimentos internos para investigar possíveis acessos ilegais e vazamentos de dados de diversas pessoas, e entre elas alguns familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, foi com base nessa informação que foi repassada, portanto, a alguns integrantes do Supremo, associado a essas informações que vinham sendo publicadas pela imprensa sobre contratos da esposa do ministro Alexandre de Moraes, o resort de Dias Toffoli vendido para... uma parte dele, né, sendo vendido para pessoas ligadas a Daniel Vorcaro, foi nesse cenário todo que o ministro Alexandre de Moraes determinou, portanto, a abertura dessa investigação no mês passado e agora, portanto, essas informações que são levantadas pela Receita. Essa é uma informação. Não há nenhuma suspeita mais concreta de que as informações publicadas pela imprensa, especialmente pela colunista Malu Gaspar, tenham surgido com base em vazamentos relacionados à Receita Federal. Pelo contrário, o que ela publica, ainda no ano passado, é um contrato, é o papel do contrato assinado pela esposa do ministro Alexandre de Moraes, por Viviane, com o Banco Master, contendo ali, portanto, aquele valor de quase 130 milhões de reais, um contrato de 3 anos de duração. Essa informação não estava com a Receita e, portanto, sugerir que essa suspeita surgiu por meio de um vazamento de dados da Receita Federal não tem nenhuma conexão com a realidade. Então, não se está investigando, nesse caso, o vazamento dessa informação que foi publicada pela colunista Malu Gaspar. Eu acho que isso é importante ser colocado, já que a própria colega ela vem sendo muito criticada nas redes sociais por causa de pessoas que fazem essa associação que não faz o menor sentido. E sobre o Dias Toffoli, a gente já contou aqui como foi o passo a passo da nossa apuração, mostrando as relações de Dias Toffoli, o Fundo Arla Investimentos e o Resort Taiaiá. São todas as informações públicas, também não há nenhuma suspeita desse tipo. Mas só é interessante que de 4 suspeitos, portanto, alvos da operação, nós já temos informações de pelo menos 3 de que 2, pelas suas defesas e pela investigação que foi realizada pela Corregedoria, acessaram, pelo menos eles dizem que acessaram de forma sem nenhuma encomenda política esse tipo de informação, e um outro já era investigado pela Corregedoria e pela Polícia Federal por um vazamento maior de dados, não por meio de encomendas políticas. Então, é preciso esperar para ver qual vai ser o desdobramento disso tudo, Raquel. Perfeito, César. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre importante a gente pontuar.